E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo. O sujeitinho ali é o mestre do terror. E hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos do que a família Dinossauros em quadrinhos. E não é a primeira vez que a gente vai falar da família Dinossauros. Eu já tenho um vídeo aí no canal onde eu mostro as edições que eu tenho da família Dinossauro e discorro um pouco sobre o fato de que o seriado de TV era muito mais para adultos do que para crianças e tal, e creio que é uma coisa que todos da minha geração sabem disso. Qualquer um que ainda for assistir hoje em dia esse seriado, onde quer que ele esteja disponível, também vai perceber isso, caso não conheça. Família Dinossauros é uma daquelas coisas que até começou como uma ideia de atingir um público mais juvenil, mais infantil, mas na sua maneira de satirizar a sociedade em que vivemos, com toda aquela acidez e crueza que é bem peculiar a esse tipo de seriado, rapidamente ela se tornou uma coisa muito mais para adultos, até porque inúmeras das piadas aqui contidas no seriado não eram piadas de fácil compreensão para crianças. Eu vou mostrar de novo rapidinho as edições que eu tenho. Vou começar aqui por essa que foi a última que eu adquiri e que foi a motivadora desse vídeo, a família Dinossauros número 11, Dinopice pela preservação da natureza. Depois eu tenho a família Dinossauros número 13, o dia do arremesso, o famoso episódio da TV também. Depois eu tenho a número 14, Charlene sai de casa, ela volta ou não? Uma pergunta. Família Dinossauros número 15, Tricerafina a Divina. E por último, Família Dinossauros número 17, Profecias de Nostradinos. Mas o que me motivou a querer falar de novo da família Dinossauros neste canal? O que me motivou foi uma simples questão. Já faz algum tempo que eu tenho me aventurado por vídeos nos quais eu mostro quadrinhos desconhecidos, quadrinhos obscuros, que eu vou encontrando por aí, que eu gosto de ler e opinar aqui no canal. E muitos desses quadrinhos, muitos mesmo, são quadrinhos baseados em seriados de TV, personagens de TV e por aí vai. Muitos mesmos, Tem uma porrada, talvez a maioria deles seja nesses moldes. E o que acontece? Quando eu estava lendo esse último número que eu recebi da família Dinossauros, eu me dei conta que, pelo menos pro meu gosto, os quadrinhos da família Dinossauros são a melhor, a mais bem sucedida adaptação para quadrinhos de personagens de televisão. Aqui, ó, eles... Não sei se a gente acha o ano, mas é dos anos 90, se não me engano, Ali, ó, 1993, são todos os anos 90. Não tem um expediente pra gente saber quem escrevia os quadrinhos e quem desenhava. Não há expediente nas histórias. É uma coisa típica da Abril, é uma publicação da Abril. Não era papel jornal, era papel, sei lá, offset, sei lá como as pessoas chamam. Todos vocês sabem que eu não ligo muito para esse tipo de situação. E aparentemente há muitas, se não todas, as histórias oriundas de adaptações dos episódios de TV para os quadrinhos. Eu não sei afirmar todas, porque se são todas ou não, aqui tem até um pôster, ó.
Eu não sei afirmar se são todas ou não, pessoal, pelo simples fato de que eu não acompanhei a família Dinossauros inteiramente. Na época em que ela passou eu não tinha condições, eu não tinha tempo, trabalhava e tal, né, não dava para acompanhar. E, né, também pela questão de que eu não acompanhei a revista também, né, para saber quantos mais tem, né? Eu sei que, por exemplo, o Dia do Arremesso é um episódio do seriado de TV. Eu não sei se os outros são ou não, mas eu diria que provavelmente existem outros. E aí eu volto ao cerne da questão desse vídeo. Né, muita gente aí vai discordar e, né, cada um tem suas razões e seus motivos e não há nada demais nisso, não temos nada para brigar, para debater, é totalmente desnecessário, né? Opiniões são opiniões. Muita gente vai achar que outros quadrinhos e outras adaptações de seriados ou personagens de TV para os quadrinhos se saíram melhor. Mas pro meu gosto, quando eu parei para analisar, e eu coloquei aqui neste meandro, eu coloquei absolutamente tudo, tá? Eu tô falando de adaptações como os Thundercats, He-Man. Eu tô falando de adaptações de personagens de quadrinhos que eram apresentadores de TV, Sérgio Malandro, Xuxa, Ana Maria Braga, entre outros. Eu tô falando disso e tô sendo bem específico. Eu estou falando em sua maioria das adaptações de quadrinhos lançadas ali entre os anos 80 e 90. Tem algumas coisas hoje em dia que são baseados em programas, em personagens oriundos da TV que eu nem tenho lido, eu não tenho acompanhado, então eu não posso opinar. Mas deste meio, do que eu acompanhei, anos 80 e 90, todo esse globo, né, englobando tudo, os personagens baseados em apresentadores de TV, em atores, né, baseados em desenho animado, em programas infantis, todos essas adaptações que eu tive a oportunidade de ler, a família Dinossauros é sem dúvida a que se saiu melhor no período. Por quê? Porque os quadrinhos mantêm grande parte da pegada do programa, claro, daquilo que a gente fala sempre, a adaptação lima algumas coisas, a transposição de uma mídia para outra provoca modificações, né? Algumas piadas funcionam melhor no audiovisual do que no impresso, né? Tudo isso levado em consideração, mas mesmo assim o quadrinho manteve a pegada do desenho animado do programa infantil, não há nenhuma dúvida. Toda aquela sátira, toda aquela pegada ácida de humor, de humor nonsense mesmo, de humor que faz questão de atacar o modus operandi da sociedade até hoje, eu diria, né? Família Dinossauros não envelheceu mal, Família Dinossauros não está atualizada, a sociedade ainda é desse jeito, né? E em alguns casos ficamos ainda mais idiotas e mimizentos, né? Mas ainda temos os mesmos preconceitos travestidos muitas vezes com outros nomes, ainda temos os mesmos problemas, ainda temos as mesmas dúvidas, ainda fazemos as mesmas coisas, desmatamos, destruímos, enfim. Família Dinossauros envelheceu muito bem, ela ainda é muito atual e o quadrinho traz toda aquela pegada. Muitas vezes uma adaptação em quadrinhos de personagens de TV, por ser quadrinho e por ser dessa época, anos 80, anos 90, ela acabava se transformando em uma coisa bem mais infantil. Havia uma necessidade de diminuir o tom, ou pelo menos parecia que havia na cabeça de quem fazia a adaptação, porque dava para perceber claramente muitas vezes que ficava assim um pouco mais bobinho, um pouco mais infantil, um pouco mais brando a adaptação em quadrinhos. Uma coisa que eu muitas vezes até não entendia, porque eu pensava, as pessoas têm mais acesso à TV do que ao quadrinho. Deveria até ser ao contrário, deveria ter uma pegada mais forte, né? O único quadrinho com essa temática de personagem de TV que virou quadrinho que eu achava que tinha uma pegada mais violenta do que a TV eram os Transformers, mas ainda assim pesados, equiparados, as adaptações em quadrinhos da família Dinossauro se saíram melhores que os Transformers daquela época, porque os Transformers
embora parecessem aos meus olhos de menino mais violentos do que a sua origem no desenho animado, eles ainda se pecavam em muitos quesitos e muitas vezes não soavam como os personagens que eu estava acostumado a ver na tela. Enquanto a Família Dinossauros, não. Eu estava lendo essa última edição que veio aqui para minha mão, né? E salvo a arte, que não é lá essas coisas, não é uma arte maravilhosa, salvo essa colorização da Abril, que também não tá às mil maravilhas. Para mim, o personagem mais estranho que aparece aqui, o que mais parece fugir do contexto, é o próprio Baby, que eu acho muito esquisito, muito mal feito, né, o personagem. Fora essas coisas que são até normais, no geral, Família Dinossauros em quadrinhos realmente traz o clima da série de TV. E eu achei que era interessante eu falar isso. Tipo, daquele cosmo, vamos dizer assim, daquele universo inteiro de adaptações para quadrinhos, de praticamente tudo que podia ser adaptado, de personagens de programa infantil, né, de atores, cantores, apresentadores, personagens de desenho animado, personagens da literatura, tudo que dava para transpor para o quadrinho foi transposto para quadrinhos dos anos 80 e 90. E de todo aquele universo, Família Dinossauros, na minha opinião, é o que sai de lá com o posto de melhor, mais caprichado, e ainda tem a vantagem de que envelheceu muito bem. Se você conhece Família Dinossauros e quadrinhos e ficou com a mesma impressão, fala aí pra mim nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se não conhece e tiver a oportunidade de conhecer tanto o seriado quanto os quadrinhos, não perca tempo, vale a pena. Deixa aquele like aí pra mim se você gostou do vídeo, pro mestre do terror, que deve curtir a Família Dinossauros, eu suspeito.